Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio do X-Lab. Eu sou o Andrei Gurgel e nesse canal aqui a gente fala sobre temas relacionados ao design, a experiência do usuário. E hoje eu vou tratar de um assunto que é quase como uma dor permanente assim, na nossa profissão. Uma pessoa comentou sobre isso e eu concordo muito, assim, que é sobre portfólios. É engraçado, né, como isso é desafiador, né? A gente falar sobre nós mesmos, eu acho que é sempre um desafio. Mas vamos falar mais sobre isso, sobre portfólios. Eu acho que é um tema que não vai terminar nesse vídeo aqui não, mas é um primeiro passo. Vamos falar dos aspectos fundamentais de um portfólio de design UX. Tá? É muito importante que a gente comece, eu acho que falando, que hoje, até para vocês entenderem assim, o contexto, né? Hoje uma boa parte assim, do que eu faço, eu diria, é exatamente sobre analisar portfólios, né? Porque eu converso com clientes, eu entendo os seus projetos, eu entendo os seus contextos, e do outro lado eu estou analisando também designers, né? Designers que possam desempenhar aquela função, exatamente o que eles precisam, como é que aquilo vai ser feito. Então eu estou construindo essas pontes e atuo com eles, fazendo com que aquilo seja viabilizado da melhor forma possível. Então é parte do meu trabalho analisar portfólios. Todos os dias eu vejo portfólios enfim, ao longo desse tempo, eu acho que eu colecionei algo que eu preciso compartilhar com vocês. É isso que eu acho que vai estar nesse vídeo aqui, esse aspecto fundamental, né, que eu queria dividir com vocês inicialmente. Quem já me segue aqui no canal, inclusive, sabe que eu estou sempre falando de aspectos que eu acho que são muito relevantes para a construção de portfólios. Por exemplo, eu falo sempre sobre você ser flexível, sobre você viver várias histórias, né, no design, você não se limitar, né, por meio de rótulos. Às vezes, se você não tem muita experiência, você não se limitar com rótulos, porque isso vai impedir você de viver outras histórias, né, de participar de outros projetos. Isso é a sua história, né? O portfólio, ele é a sua história, materializada e resumida de alguma forma, mas são as suas vivências, os seus projetos, né, o que você fez, o que você faz, o que você quer fazer. Né? O portfólio tem que descrever isso. Se você não viveu essas histórias, se você está limitado e se você não tem tanta experiência assim, né, como é que você vai contar essas histórias, né? Agora, se você já é mais experiente na área, já tem vários anos de carreira, o rótulo pode ser apropriado se você tem consciência daquilo, né? Acho que a chave é essa. Usar o rótulo de uma forma consciente sempre, porque você pode perder oportunidades, né? Alguém pode ver assim, essa pessoa é tal coisa, ela não quer, sabe, não quer fazer isso aqui que eu preciso. E muitas vezes você tem condições de fazer aquilo, né? E vai até gostar muito até, mas não teve essa chance porque você se limitou por um portfólio, por um rótulo, né? Limitou seu portfólio por um rótulo, e suas experiências por um rótulo. Eu acho que isso é muito importante. Mas a parte mais importante desse vídeo aqui, acho que é a peça fundamental e o meu motivador até de gravar esse vídeo aqui, é essa mensagem, né? Eu acredito que não exista o portfólio perfeito. Sabe assim, você não vai alcançar o portfólio perfeito, porque, na verdade, o portfólio precisa falar com aquele projeto, com aquela vaga específica, sabe? Então, existe, na verdade, o portfólio certo, no momento certo. Não tem. Esse é o portfólio perfeito. Não é o portfólio que descreve o profissional que faz tudo, sabe? Que tem várias facetas. Não, porque você não está tendo foco, né, com aquela oportunidade. Então, o portfólio mais adequado é, na verdade, o que fala até menos às vezes, mas fala no alvo, sabe? No momento, naquilo que o projeto precisa. Esse é o portfólio mais adequado, né? O portfólio ele vai contar a sua história, mas de uma forma muito pontual. Sabe assim, a sua história é maior do que o seu portfólio, muitas vezes. Sabe assim? Como é que você começa, então? Como é que você dá um primeiro passo nessa direção? De você falar o que é que a vaga precisa. Bom, eu diria que a própria descrição do projeto vai trazer todas as informações que você precisa, né? O que é que você precisa enfatizar da sua história vai estar lá na descrição do projeto, né? O cliente, o projeto, a pessoa que criou aquilo já está dizendo, olha, eu preciso de uma pessoa com perfil tal. Você tem esse perfil tal?
eu preciso de alguém que saiba mexer com tal coisa. Você sabe mexer com essa coisa? Você vai se fazendo essas perguntas. Muitas vezes você sabe fazer aquilo. Você está preparado para fazer aquilo. Só que o seu portfólio está enfatizando aquilo numa quinta camada, sabe? Numa quarta camada. Então, você, na verdade, precisa trazer aquilo para frente, né? Você precisa enfatizar aquilo, destacar aquele aspecto específico que muitas vezes está oculto no seu portfólio atual, sabe? Você tem essa capacidade já, mas você não está sabendo contar isso de uma forma adequada. Isso acontece muito. É mais comum do que vocês imaginam, como tem pessoas que mandam portfólios robustos, mas na hora errada, no lugar errado. Sabe assim? Então, eu acho que a primeira camada seria você entender, a partir do que é óbvio, da descrição do projeto, o que é que aquilo precisa, e se adaptar-se, né, aquilo, enfatizar os seus pontos, as suas experiências para aquele projeto, né, para aquela situação, para aquela oportunidade, para aquele emprego. É muito importante enfatizar, até que eu estou mais inserido no contexto freelancer, né? Mas eu acho que essas dicas servem para pessoas que estão buscando empregos, empresas, vagas, e eu acho que são os mesmos mecanismos, sabe, que se articulam. É você saber o que aquela empresa busca, o que aquele projeto precisa, e enfatizar a sua história. Além da descrição do projeto, é preciso que você entenda que você está falando, quando você for se apresentar, para uma pessoa, né, que vai contratar você, para um recrutador, para alguém que está avaliando. Então, você saber, muitas vezes, quem é essa pessoa é um ponto que eu acho muito importante. Não acho que seja fácil, mas não é impossível. Hoje em dia tem LinkedIn, você consegue saber, né, para quem você vai falar. E a partir do momento que você entende também um pouco a cabeça daquela pessoa, você vai também saber apertar os botões certos e enfatizar, né, a história que você precisa. Ah, eu vou inventar uma história? Não, você não vai inventar uma história. Você vai recortar aquele pedaço da sua história e trazer para frente, valorizando aquele aspecto que você já tem. Sabe, você não vai inventar, até porque isso não se sustenta, né? Você inventar uma coisa é uma coisa muito séria, não se sustenta porque as pessoas vão perceber. Mas se você enfatiza uma parte da sua história, não, você está fazendo a coisa certa. Sabe, é importante que a gente entenda que o portfólio, ele não é uma peça estanque, sabe assim? Como um lago. Pense num lago, assim, não é a água do lago que está ali parada. Eu acho que o portfólio é mais um rio que está se adaptando às situações, sabe? Se ele encontra um obstáculo, ele se adapta e passa por ele. É isso, sabe, o portfólio? Ele precisa ter essa flexibilidade, ser maleável. E você dá essa adaptação para o seu portfólio à medida que você encontra um projeto, algo que você quer se envolver, participar, enfatizando as partes mais relevantes. É interessante, eu fiz uma postagem essa semana sobre portfólios e é engraçado que as perguntas que me fizeram nessa postagem, elas são respondidas quase totalmente por essa introdução aqui que eu fiz. Sabe, tudo que a gente já falou até nesse momento aqui do vídeo responde essas perguntas. Veja só, uma das perguntas era: o que eu devo valorizar no meu portfólio? Né, você tem que valorizar aquilo que o projeto precisa, né? A parte da sua história que vai estar em sintonia com aquela empresa, com aquela necessidade, com aquele projeto. Outra pergunta que fazem é: como é que eu devo fazer o storytelling do meu portfólio? A sua história, ela vai ser perfeita se ela tiver sintonia com aquela descrição, com aquela pessoa, com aquilo que está sendo buscado. Se a sua história for um recorte, sabe, for um parágrafo, né, sua história é muito grande, você fez várias coisas, mas ela é perfeita se você enfatiza aquele parágrafo, sabe, e apresenta para a pessoa que está buscando a vaga. Não faz sentido isso? Não é uma coisa que a gente precisa parar para pensar sobre como a gente deve valorizar, sabe, como a gente deve enfatizar coisas da nossa história para um determinado contexto, uma determinada oportunidade? Muita gente também pergunta:
como eu devo começar, né? Eu não tenho experiência, né, para enfatizar essa parte da minha história. Como é que eu devo fazer? Bom, é claro, você precisa construir a sua história, né? É isso que a gente está falando aqui, é sobre contar a sua história para alguém, né? O que você faz, o que você fez ou o que você quer fazer. Então, se você tem uma experiência de vida, como a gente já comentou, você vai enfatizar aquela parte que é mais relevante. Se você não tem experiência, você precisa começar a construir sua história para contá-la em algum momento que seja apropriado, né? Num projeto que surja, numa oportunidade que você queira se envolver. E aí, isso varia muito, o que eu vou falar agora, varia muito de cabeça para cabeça de pessoas que trabalham como eu, né? Entendendo situações, entendendo contextos e falando com pessoas que sejam apropriadas para aquelas situações. Isso vai variar muito, mas o meu ponto de vista é que aqueles projetos, né? Se você está iniciando a carreira, aqueles projetos fictícios, né, que você está redesenhando um produto famoso, existente, sabe? Um Spotify ou um YouTube, ou, sabe, um app da Nike. Você está refazendo com outras perspectivas, com outras abordagens, e aquele é seu ponto de vista, porque você percebeu tal deficiência e na sua opinião, aquilo melhora. Eu acho que esse é um excelente ponto de partida para você começar a construir suas histórias, sabe? É o portal, né? É a porta que você abre. Porque alguém, eventualmente, vai lhe contratar porque você se posicionou, embora de uma forma, sabe, de um projeto de final de curso ou de um projeto fictício, você se posicionou de uma forma correta e as pessoas vão perceber isso, vão dar oportunidades e você vai construir suas histórias reais a partir disso. Né? E aí se conecta com tudo que a gente está falando aqui. Em algum momento você vai enfatizar essas histórias de uma forma apropriada. Eu acho que se você já é muito experiente, você tem vários anos de história, você sabe que você tem que enfatizar, né, aquela história, aquela parte da sua história mais relevante para uma vaga, né? E claro, se você for buscar vagas saindo do júnior, né, uma coisa com mais experiência, você precisa ter histórias reais, né? Você precisa ter vivido projetos e situações, né? Lembra? Relacionado com aquilo, você se colocar, você ser flexível. Você precisa ter histórias reais para contar, né, no seu portfólio. Se você busca vagas mais, sabe, um nível de senioridade maior, você precisa ter histórias reais, obviamente, para contar. Mas tudo tem um começo, né? Aquele começo lá do júnior, histórias fictícias, na minha opinião, são muito valiosas para você começar uma história, tá? É isso que eu queria falar. Certamente a gente vai falar mais sobre portfólios, porque esse assunto não se esgota. Então, se vocês têm perguntas sobre portfólios, além do que eu abordei aqui, ou comentários adicionais, deixa aqui seu comentário. Eu quero muito entender o que você tem aí pensando sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais aquele assunto se desenvolve e amadurece. Então, vamos falar mais sobre isso. Vamos deixar que esse assunto portfólio seja, sabe, essa coisa difícil de ser lidada. Não. A gente pode avaliar isso de uma forma mais simples, e é muito simples e óbvia, né? Quando eu digo que sim, que você precisa recortar a sua história para falar em sintonia com a oportunidade, com o projeto, com o que aquela empresa busca, se adaptar, ser flexível, saber recortar o seu projeto. Muita gente pergunta também, quantos projetos eu devo ter no meu portfólio? Essa é uma ótima pergunta. E eu vou falar para vocês, sinceramente, às vezes um projeto, se ele está alinhado com aquela oportunidade, sabe? Se ele descreve bem o que aquele projeto busca, um projeto é suficiente, assim, sério. Eu vejo dessa forma e vivo essa situação, né? Quando tem um projeto que é muito alinhado com aquilo, poxa, essa pessoa tem experiência, claro. Mas, em geral, eu diria 3 até 9 projetos, portfólios podem trazer, se eles têm foco, né? Assim, se eles contam uma história que faça sentido. 9, talvez, pensando aqui melhor, seja até um número muito alto, né, de projetos. Mas eu vejo portfólios mais ou menos com esse número de projetos, 9 projetos. Mas preste atenção se eles estão falando com aquilo, né? Eu analiso portfólios de pessoas mais experientes, que eles têm muitos projetos para mostrar e normalmente
vem 10 projetos, 9 projetos muito alinhados com aquelas necessidades. De uma forma geral, gente, eu já falei, né? Um projeto, se for o projeto que fala, que dialoga com aquela necessidade, está valendo. Tá bom? Era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Fique à vontade para comentar, para compartilhar também esse conteúdo. Deixe o seu like se fez sentido para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!